meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima possa permanecer em nossos corações. Eu sou o missionário Daniel Silveira e estou aqui gravando mais um vídeo de evangelização para ajudar alguns irmãos a tirar algumas dúvidas. E eu escolhi para dar a resposta nesse vídeo a um ataque que um pastor protestante fez à Igreja Católica. Silas Malafaia. Acredito que todos vocês devem conhecer esse pastor. O pastor Silas Malafaia, em um debate com um padre, falou uma coisa e eu vou provar aqui que o que ele falou é uma mentira. Eu não tenho aqui o objetivo de criar ódio à pessoa do Silas, certo? Eu não estou aqui querendo atacar a pessoa dele. Eu estou aqui apenas para mostrar que o que ele falou é uma mentira. E eu vou provar isso na Bíblia protestante, que o que ele falou é uma mentira. Então, acompanhe agora o que o Silas Malafaia falou e logo em seguida eu vou dar aqui a resposta. Veja só o que ele disse. As pessoas se ajoelham diante das imagens e só diante de Deus você deve se dobrar. Isso é a história do mundo. Então, como vocês acabaram de acompanhar, o Silas mais uma vez falou algo, meu povo, que não tem ligação com a Bíblia Sagrada. O que ele falou é uma mentira, certo? O Silas, quando falou essa questão de se prostrar, eu acho que ele esqueceu de ler muitos textos da Bíblia, inclusive da Bíblia protestante. Estou aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha só. É uma Bíblia de tradução protestante, a Bíblia João Ferreira de Almeida. Então eu vou mostrar aqui para vocês como o que o Silas falou é uma mentira. O Silas disse que só se deve se prostrar diante de Deus. Que na Bíblia, ele deu a entender aí, lógico, você viu claramente que ele disse que na Bíblia só tem passagens dizendo que só se deve se prostrar diante de Deus. Será que é assim mesmo? O Silas esqueceu de ler muitos textos bíblicos. Eu vou usar aqui alguns deles para poder provar para vocês que ele está errado. Vamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 16. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16. Eu vou ler aqui na tradução protestante que tem dizendo: E levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Veja, aqui mostra que quando eles viram o anjo, eles se prostraram diante dos anjos, certo? Aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 16, mostra que eles se prostraram, depois que eles viram o anjo do Senhor. Então, para você ver aqui que eles estão se ajoelhando, se prostrando diante de um anjo. E agora, isso é idolatria, Silas? Isso é errado? Será possível que você não leu ainda essa passagem? Se você não leu, eu lhe convido a ler na sua Bíblia isso aí, tá bom? Mas aí os protestantes, eles têm mania de mostrar algumas passagens bíblicas para tentar acusar os católicos de idolatria. Vamos ver aqui alguns argumentos deles em Atos capítulo 10. Veja só aqui em Atos capítulo 10 o que vai dizer a Bíblia. Essa é uma das passagens que mais os protestantes utilizam, né? Atos capítulo 10, do versículo 25 ao 26. Vai dizer assim: E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro, levantando, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Veja, aqui Pedro condenou a atitude de Cornélio. Ah, Daniel, mas aqui está dizendo que Cornélio, por ter se ajoelhado, foi repreendido por Pedro. Querido, aqui está dizendo que Cornélio se ajoelhou para adorar a Pedro, certo? Quando um católico se ajoelha diante de uma imagem, o verdadeiro católico, ele não se ajoelha para adorar a imagem. Ele se ajoelha
para uma veneração, assim como lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, o povo, aqueles homens se ajoelharam diante de um anjo, como uma forma de veneração, uma forma de respeito. O que é proibido é se ajoelhar para adorar. Cornélio cometeu um erro, quis adorar Pedro. E Pedro foi lá e repreendeu Cornélio. Pedro está certo. Quando se ajoelha para adorar outra pessoa sem ser Deus, ou seja, se você se ajoelhar para adorar uma imagem, você está errado. O verdadeiro católico, ele só adora unicamente a Deus. Então, não foi o fato de Cornélio se prostrar diante de Pedro que ele foi repreendido. Ele foi repreendido porque ele tentou adorar a Pedro. Ele quis adorar a Pedro. Outra que os protestantes utilizam muito, está lá em Apocalipse capítulo 19. Vou ler aqui para vocês, capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 10. Veja só, vai falar assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja só, aqui João se ajoelhou diante de um anjo para adorar o anjo. Por isso que o anjo repreendeu, certo? Então o errado é se ajoelhar para adorar uma imagem, para adorar um anjo. Isso aí é errado mesmo. Para adorar um santo da igreja, isso aí é errado mesmo. Você se ajoelhar para adorar é que é errado. Mas se você se ajoelhar como uma forma de respeito, de veneração, não é proibido. Nós podemos ver isso, também outro exemplo, em Números capítulo 22, no versículo 31, vai mostrar também que um homem se ajoelhou diante do anjo e não foi repreendido. Por quê? Porque ele se ajoelhou para venerar. Existe uma diferença muito grande, certo? Eu quero mostrar aqui no Novo Testamento, em Atos capítulo 16. Vamos ver aqui em Atos capítulo 16. Eu peço perdão a vocês aí que o meu gato já está aqui miando no meu pé. Ele não pode ver eu gravando o vídeo, que ele já fica por ali, certo? Em Atos capítulo 16, versículo 29. Vamos ver aqui. Atos capítulo 16, versículo 29 diz assim, ó: e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aqui vai falar que o carcereiro, ele se prostrou diante de Paulo, do apóstolo Paulo e de Silas. Veja só, meu irmão, se fosse isso errado, Paulo tinha repreendido o carcereiro, mas por que Paulo permitiu que o carcereiro se ajoelhasse diante de seus pés? Porque o carcereiro não estava se ajoelhando para adorar Paulo. Ele estava em uma forma de veneração, uma forma respeitosa para que ele pudesse fazer um pedido a Paulo. Veja, ele se ajoelhou para fazer um pedido a Paulo, não foi para adorar. Então o errado, Silas Malafaia, está em se ajoelhar para adorar. E outra coisa que nós devemos entender é que o ato de se ajoelhar não significa adorar. Por quê? Porque a adoração é um sentimento e não um gesto. Então, o simples fato de eu me ajoelhar diante de uma imagem não quer dizer que eu esteja adorando a imagem. Se eu me ajoelhar diante de um padre, diante do papa, diante de um homem, eu não estou adorando aquela pessoa pelo simples fato de eu estar me ajoelhando diante dela. Então você tem que entender isso. Entendeu? A Bíblia não condena se ajoelhar para venerar. Ela condena se ajoelhar para adorar. Então o católico verdadeiro, ele não se ajoelha diante de uma imagem para adorar a imagem. Ele se ajoelha como um ato de respeito, de veneração. Ok? Então, está respondido na Bíblia protestante que o Silas Malafaia falou é uma mentira. É uma mentira. Certo? Porque Deus permite sim nós nos ajoelharmos diante de um anjo, nós nos ajoelharmos diante de alguém. Deus permite. Deus nunca condenou isso.
O que Deus condena é você se ajoelhar diante de um ídolo para adorar um ídolo. Aí sim. E o que é um ídolo? É um falso Deus. É aquilo que você coloca acima de Deus. Entendeu? Então nenhum católico verdadeiro coloca Maria acima de Deus. Nenhum católico verdadeiro coloca uma imagem acima de Deus. Não. Nós apenas veneramos. Então, eu mostrei na Bíblia, você pode conferir novamente, Atos capítulo 16, versículo 29. Você pode ver aqui, 1 Crônicas capítulo 21, no versículo 16, onde homem se ajoelha diante de anjo. Você pode ver em Números capítulo 22, versículo 31, que mais uma vez homem se ajoelhando diante de anjo e o anjo não o repreendia. Então, todas as vezes que a Bíblia proibir esse ato, é quando se ajoelha para adorar outro sem ser Deus, ok? Então, que isso fique bem claro. Eu quero que Deus abençoe a vida de vocês todos que estão compartilhando os vídeos, eu agradeço desde já. Eu peço para você que está me assistindo, você que é católico, rezar uma Ave Maria pelo Silas Malafaia. Vamos entregar esse homem na mão de Deus, vamos ter misericórdia, vamos ter paciência mesmo, nós temos que amar o próximo, vamos interceder pela vida dele para que ele pare de falar essas mentiras contra a fé católica, né? Não somente ele, mas todos os protestantes. Então, eu agradeço a vocês que estão compartilhando. Você que ainda não conhece a minha fanpage, coloquei no Facebook, Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Coloquei o nome todo para facilitar de achar, né? Meu nome ficou um pouco grande depois que eu casei, mas é isso mesmo. Então eu conto com a sua participação de compartilhar esse vídeo. Vamos mostrar a verdade da fé católica. Obrigado a todos, que Deus abençoe, a Virgem Maria vos guarde. Amém.